Esta conferência será Bom, gravada agora. bom, hoje a gente está começando uma série de conteúdos, né, focando muito nos clientes da Rua 2 e nas imobiliárias em geral, sobre como a gente pode apoiar as empresas a passar por esse momento que a gente está vivendo aí, né? De um contexto no mundo, e a gente vem observando muito os impactos do coronavírus no mercado imobiliário e na economia como um todo. A gente entende que é momento para a gente tratar com muita serenidade e definindo a cada 24 horas novas ações como a gente vai lidar, né? É, a boa notícia que a gente tem é que a gente nunca teve tanto acesso à tecnologia que permitisse a gente fazer tantas coisas remotamente. É o momento da gente repensar processos, tecnologias e principalmente cultura e rituais de gestão para a gente se adaptar a uma nova realidade. A realidade em que tem acontecido de forma recorrente a determinação legal do fechamento do comércio para serviços que não são essenciais, somada a uma recomendação de restrição de contato físico e até de isolamento para populações de risco, como o caso dos idosos, né? E isso não é só sobre cuidados com a nossa saúde, mas principalmente sobre cuidados que a gente tem e deve ter com as pessoas que fazem parte dessa população de risco. Hoje a gente traz, nesse nossa primeira conversa, nosso primeiro webinar, o Erlan, que é nosso convidado. Ele é Head de Engenharia da Rua 2, engenheiro mecânico formado pela UNB, especializado em motores de propulsão. Ele já atua no mercado imobiliário há mais de 3 anos, quando fundou uma empresa que chamava CIV, e essa empresa atuava com locação de máquinas para construção civil, aproveitando a ociosidade de equipamentos das construtoras para entregar para empresas que precisavam dessas máquinas. Ele também é apaixonado pelo mercado aeroespacial e muito atuante no desenvolvimento de projetos com a Agência Espacial Brasileira, onde apoia no desenvolvimento do licenciamento de lançadores orbitais. Além disso, ele foi o primeiro profissional da Rua 2 participando do desenvolvimento dos nossos produtos e serviços desde antes da fundação da empresa. Nos últimos anos, ele se dedicou muito em especializar nas metodologias mais modernas de gestão, que são utilizadas nas empresas mais inovadoras do mundo, mas que também podem ser usadas por empresas tradicionais, especialmente em momentos como esse. Hoje, o Erlan é peça fundamental no time da Rua 2, quando a gente fala em rituais de gestão, sendo também responsável pela gestão de todas as ferramentas internas que utilizamos. A gente dividiu aqui a nossa conversa de hoje em 3 partes. Primeiro, a gente vai bater um papo sobre cultura, processos de gestão para times remotos. Na segunda parte, a gente quer fazer um arsenal de ferramentas, um kit básico para as empresas utilizar esses processos de gestão, e depois a gente vai falar sobre gestão de crise e como a gente está atuando em gestão de crise nesse momento. Então, Erlan, muito bem-vindo. Prazer bater um papo com você hoje e te agradecer por disponibilizar aí teu tempo e teu conhecimento para as empresas do nosso mercado passarem por esse momento. Obrigadão aí, Paulo, pela apresentação. Bom, a ideia daqui, pessoal, é passar para vocês um pouco da experiência da Rua 2, que nós operamos de forma remota desde do seu início, chegando ao ponto que a gente já operou, foi em janeiro, com 7 pessoas remotas, 7 não, 9 pessoas remotas espalhadas pelo Brasil. A gente tinha a sede era da época em Brasília, tinha 7 pessoas remotas lá, tinha mais pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro e Santa Catarina. Bom, a conversa aqui que o Paulo falou é muito mais para a gente mostrar como é que a gente estrutura uma empresa que tem que mudar do físico pro remoto, e quais são as rotinas, como é que a gente tem que moldar a empresa, o que a gente tem que definir para que tudo funcione e a empresa continue a crescer e os entregáveis surjam. Perfeito. Erlan, pegando a sua experiência com imobiliárias, a gente tem interagido com imobiliárias e visto como é difícil elas começam, né? E a gente vê uma série de paradigmas, né? Me conta assim, o que você acha que é a principal trava, quais são as principais travas para a empresa iniciar a mudança e poder ter um trabalho mais remoto? Nesse momento que a gente
quer que as operações estejam ativas com esse contato físico? Bom, na verdade, a maioria das empresas que a gente já conversou, ela já tem algum tipo de estrutura interna. Mas quando a gente está falando de home office, existe uma grande diferença em relação à cobrança de atividades. Quando você está no presencial, você está perto do colaborador, o responsável pelo time de colaboração pode fazer pressão, orientar melhor como fazer as cobranças, como fazer a cobrança da atividade, como é que tem que ser entregável, o que ele espera. Mas quando você trabalha em remoto, isso já não é possível. A gente não consegue ficar ativando o colaborador várias vezes ao dia, porque isso acaba atrapalhando o próprio colaborador, que às vezes ele tem que parar e se concentrar para realizar uma tarefa. E você que está com alguma dúvida, quer saber como é que está o status das coisas, para orientar melhor o recurso humano, você também fica um pouco frustrado em não receber a resposta na velocidade que antes você tinha em relação ao presencial. Então, acho que assim, a maior trava que existe hoje é quebrar esse paradigma de como realizar a cobrança agora que os gestores, os responsáveis não estão perto de quem executa. Perfeito. Então o que me parece estar falando é muito comum a gente sentir que a gente tem as tarefas executadas porque a gente está ali do lado, a gente está perto de quem está executando. No momento em que o espaço deixa de existir, né, como eu, como gestor, posso perceber que as atividades estão sendo feitas, as coisas estão sendo cumpridas, sem estar presente, né? E seguindo essa linha, e considerando uma imobiliária que funcionou totalmente física e que tem essa cultura, né, e não tem nenhuma interação remota, qual você considera o primeiro passo em termos de gestão para desmaterializar o escritório? Bom, a primeira passo da imobiliária é definir quais são suas áreas de atuação internamente. Por exemplo, a minha imobiliária, eu tenho 2 gestores, um gestor de vendas e um de locação. Ok, então faz sentido você ter 2 times. Você tem um time de gestão e outro de vendas. Ah, não, já na minha imobiliária, outra imobiliária, eu tenho o meu time de marketing, que faz a divulgação da marca, de promoções para as 2 áreas, de vendas e de locações. Eu tenho o time de atendimento, eu tenho o time de manutenção de imóveis, eu tenho o time de gestão de chaves. Então, o primeiro passo é, ok, eu tenho essa estrutura e vamos definir no papel qual é essa estrutura. Eu tenho esses times e quem é o responsável de cada time. Esse é o primeiro passo, definir quem é responsável pelo quê e quem está dentro de cada time, para não acontecer sobreposição de tarefas, um está fazendo a tarefa do outro, e também para que não tenha desencontro de informação. Por exemplo, um fica esperando pelo outro para ser resolvido. Não, tem que ficar claro ali a responsabilidade. Quem faz manutenção de imóveis é manutenção, quem faz atendimento é atendimento. E não a quem atende vai também fazer a parte de manutenções de forma, digamos, sobreposta. Perfeito. E por mais básico que isso pareça, às vezes a gente até acha que isso existe na organização, só pela nomenclatura da função, mas às vezes não está tão claro. Como a gente joga junto ali dentro da loja no dia a dia, às vezes uma vez uma função faz, na outra vez é outra função que faz. E quando você vai para o remoto, a gente tem que estar muito mais claro e muito mais bem definido para que essa passagem de bastão aconteça de forma eficiente, né? Exatamente. Perfeito. Mas já que a gente deu esse primeiro passo, definiu claramente as responsabilidades, os times, como é que a gente faz em termos de ritual de gestão, né? Porque agora a gente precisa fazer com que a gente tenha um ambiente remoto para acontecer esse dia a dia, né? Quantas vezes a gente se encontra, como a gente se encontra. Queria que você falasse um pouco quais são os passos para fazer com que a gestão de fato aconteça, o dia a dia aconteça sem existir a loja. Perfeito. Então, nesse caso, o que a gente recomenda, que também vai estar no material que está disponível pelo e-mail, é fazer uma reunião entre os responsáveis dos times e o diretoria da empresa. E nessa reunião, nós vamos definir quais são as metas da empresa para o mês.
A sugestão de colocar para um mês é devido a toda a situação que o governo está lidando com o coronavírus, e como a mudança de decretos, legislações e operações por parte do governo, as empresas também têm que ter um planejamento muito mais flexível. Então, faz muito mais sentido as metas serem mensais do que colocar uma meta trimestral, onde a gente não sabe quantos decretos vão surgir daqui 2 meses. Bom, então nessa reunião, junto com os responsáveis do times e dos diretores da empresa, vamos definir as metas da empresa para esse mês. Ok, exemplo. A minha empresa faz locação e vendas, mas para mim faz sentido hoje, na minha região, que eu conheço bem ela, e com o meu time, procurar aumentar minha carteira nesse momento junto com os proprietários. Então, nesse mês, nossa meta é aumentar o número de proprietários na nossa base, tanto de vendas quanto de locações. Essa é a meta geral. Então, vou colocar aqui uma meta um pouquinho mais palpável. Aumentar em 50 o número de imóveis de vendas e aumentar em 20 o número de imóveis para locação. E cada meta fica com o responsável do time. A meta de vendas faz mais sentido estar com o time de vendas e a meta de locação vai para o responsável de locação. Está definido isso, os responsáveis estão concordando com isso, que é possível alcançar isso naquele mês e com todos os recursos que a gente tem naquele mês. O responsável do time se reúne com os membros do time. Por exemplo, o time de vendas, ele tem os corretores, ele pode ter gente de atendimento, pode ter gente de inside sales que fica fazendo ligação para prospectar novos proprietários. Ele se reúne mesmo, faz uma videoconferência ali de 1 hora e apresenta, pessoal, essa aqui é a nossa meta, a gente tem que aumentar aqui em 50 o número de imóveis na nossa carteira para venda. Quais são as atividades que a gente pode fazer para conseguir esse número? E aí, junto com o time, realmente, junto com o time, vai ser definido, né, para essa semana que a gente está se reunindo aqui, a gente consegue ligar para 20 proprietários, fazer uma campanha digital no Facebook sobre uma nova condição comercial. A gente pode prospectar novos tipos de garantia para atrair mais proprietários. Nós elencamos todas essas atividades e prioriza, junto com o time, é melhor a gente fazer essas atividades aqui primeiro, porque normalmente quando você cria várias atividades, que a gente chama às vezes de uma lista de atividades mesmo, tem algumas que é muito nebulosa, que a gente não sabe muito se vai dar certo, ou não sabe quanto trabalho tem, mas tem outras que a gente sabe exatamente quanto que trabalho e aquilo funciona, e essa é melhor ser priorizada naquele momento. Quanto melhor você sabe essa atividade e quanto mais valor ela gera, melhor priorizar ela. E depois que a gente priorizou essas atividades, essa é a grande diferença do home office. Nós temos que estimular o time, a ele mesmo, aos membros do time, puxar as atividades para ele. Por exemplo, uma das atividades é falar com 20 proprietários. Isso faz mais. No meu time de vendas, eu tenho atendimento, inside sales, corretores. Bom, eu acho que faz mais sentido isso estar com inside sales, ou se o inside sales tiver muita atividade a gente passa para os corretores. Mas quem tem que pedir essa atividade é o inside sales, é o membro que é responsável por inside sales. Por que isso? Por que dele puxar para ele? Porque perante o time, ele está dizendo indiretamente que eu sou uma pessoa capaz de fazer isso nessa semana e todo mundo aqui concorda com isso, que eu sou capaz de fazer isso. Então, a gente tirou a cobrança de gestão externa pelo o gestor, o gerente, para ser uma cobrança interna do colaborador em relação ao time. Eu trouxe para mim essa responsabilidade. Então, eu tenho que fazer por onde para alcançar essa meta nessa semana. E aí a gente distribui todas as atividades que é possível fazer naquela semana para cada membro, e no início da outra semana, segunda de manhã, que a gente sugere, a gente vê o que a gente conseguiu fazer. E segunda de tarde a gente planeja novamente
o que a gente vai fazer na próxima semana. Bacana. Fala sobre uma série de rituais e de formas de trabalho aí, né? Quem sabe, acho que a gente pode fazer um exercício prático, né? Vamos imaginar uma imobiliária. Uma imobiliária com 2 lojas que opera locações e vendas, e vamos esboçar o que seria uma rotina nesse momento, em termos de ritual de gestão. Acho que, inclusive, a gente pode pegar esse exemplo que a gente der aqui, transformar em um quadro de trabalho com um ritual de gestão para essa estrutura, e no final desse webinar a gente já envia para quem participou, para ter aí como exemplo de material para desenvolver seu próprio ritual de gestão e fazer com que isso aconteça dentro da sua empresa. Mas vamos imaginar isso aqui agora, uma imobiliária com 2 lojas e que tem um time de locações e time de vendas nessas 2 lojas. Como você organizaria os times, considerando que você tem 4 líderes, sendo um de cada área, como você conduziria isso? Bom, primeiro a gente tem que definir junto com os líderes o que cada um vai ser responsável. Eu vou ser responsável por vendas, vou ser responsável por marketing, vou ser responsável por operação, sobre cobranças, sobre pagamento, sobre a parte financeira, e definir o que cada um é responsável. Pronto. Definiu isso junto com os líderes, a gente define o que a gente pode fazer e quer fazer nesse mês, nossas metas. Eu quero manter todas as locações funcionando totalmente de forma online, sem ninguém precisar vir na imobiliária. O que é que eu tenho que fazer com isso? Essa é uma meta que faz mais sentido estar com o time de financeiro, ou se tiver um time de atendimento. O responsável desse time de financeiro, por exemplo, ele vai falar com o time, pessoal, agora a gente tem que mandar agora todos os boletos para todos os clientes, e não esperar que eles venham aqui na imobiliária pegar o boleto para fazer o pagamento dos aluguéis. O que é que a gente tem que estruturar para eles? Seria bom a gente fazer uma lista de contato de todos os contatos que estão ativos, com todos os e-mails. E aí a gente programa ali um disparo automático de e-mail. Seria bom também a gente colocar o telefone ali também para a gente avisar alguma coisa no WhatsApp, que a gente tem um novo canal de atendimento só para lidar com os boletos. E a gente está elencando várias atividades. Passamos essas atividades para algum dos membros do time do financeiro, para eles realizarem. E na próxima semana, a gente vê o resultado, se a gente conseguir alcançar. Montamos o nosso sistema do WhatsApp para atender os clientes. Nós já conseguimos agora disparar e-mails com as cobranças para todo mundo, não esperar eles virem até a imobiliária. Beleza, conseguimos. Tá bom, agora que a gente conseguiu esses 2, quais são as próximas coisas que a gente tem que fazer? Seria bom a gente ter alguma coisa no site que a pessoa própria pode ir lá e emitir o boleto para ela. Tudo bem, então agora vamos prospectar uma ferramenta online que faz isso para a gente? Aí essa já é uma atividade, já vai para outra pessoa. Perfeito, e uma coisa importante nesse cenário todo, que acho que posso dizer assim, a coisa mais importante daqui, de todos os rituais, é o que a gente chama da reunião diária. A reunião diária é uma reunião onde o time, junto com o responsável do time, vai se reunir ou no início da manhã ou no final da tarde, 15 minutos. Não pode estourar mais de 15 minutos. Cada membro vai falar, com exceção do responsável, cada membro vai falar o que eu fiz, o que é que eu vou fazer e se tem alguma coisa me atrapalhando. Vamos dar um exemplo, eu sou do time de financeiro e sou responsável por criar a lista de contratos ativos junto com o e-mail. Aí o que eu vou falar, de ontem para hoje, o que eu fiz foi pegar todos os clientes do bairro Brasil e eu já criei todo o modelo da tabela e já preenchi. Agora falta dos outros bairros e eu ainda estou fazendo essa atividade. Amanhã vou continuar fazendo essa atividade, que eu acho que pode demorar ainda mais uns 2 dias para encerrar isso, e até agora não tem nada me bloqueando. Se tiver algo me bloqueando, ali todo o time vai saber, e o responsável do time também. Eu estou precisando das informações de um bairro que estava no sistema antigo. Tem que pedir para o pessoal da TI me passar isso. Quem é que tem que fazer isso? Pedir para o pessoal da TI.
é o responsável do time. O trabalho do responsável do time é muito mais facilitar todos os trabalhos dos membros do time. É ir lá falar com alguém da empresa, explicar como é que orientar os próprios membros, como é que as coisas se encaixam. Não é executar, é muito mais facilitar o trabalho do time. Perfeito. Acho que aqui a gente chega talvez numa dupla aí, que são os dois principais pontos, né? Lá no início você falou que o principal paradigma é: eu acho que eu controlo porque está todo mundo do meu lado, né? E fica no ar a pergunta de como é que eu controlo, como é que eu sinto que está acontecendo se não está todo mundo do meu lado. Aí vem os rituais de gestão. E aí, como ritual fundamental, a gente fala na reunião diária, né? Essa reunião diária, se cada um traz, olha, isso aqui eu fiz de ontem para hoje, isso aqui eu vou fazer, mas tem tal coisa que eu não estou conseguindo porque estou bloqueado, e aí entrega isso para o líder do time, liberar esse caminho, aí a gente consegue, sim, saber, primeiro, todo mundo tem um alto nível de alinhamento do que está acontecendo, o líder conseguir entender o que está bloqueando em cada um dos integrantes e conduzir essa liberação, e todo mundo tem expectativa do que vai acontecer para o próximo período. Eu acho que talvez esse seja o principal, o ponto central aqui de conseguir ter essa estrutura funcionando remotamente, né? Esse encontro recorrente com essa pauta bem definida, acho que faz todo sentido. E aí, Erlan... Em termos gerais, o que a gente define é um macro da empresa, define pequenas atividades junto com o time e a gente monitora isso diariamente, em pequenos pedacinhos de execução dessa atividade. Então, o que antes, às vezes, você tinha noção de como estava tendo de evolução das atividades porque estava perto, você trocou tudo isso para essa reunião diária. E aí a pessoa consegue se programar melhor de como é que eu vou fazer isso daqui, do que eu vou falar no daily meeting, se eu conseguir fazer, o que eu vou conseguir fazer, em vez de tipo sempre ter que ir ativando todo mundo, saber como está tudo e tudo mais, e o responsável tem que montar esse quadro complexo em vários momentos do dia com várias pessoas diferentes. Muitas das vezes a própria daily é para resolver questões dentro do time. Às vezes o que falta é comunicação. E não é porque as pessoas não querem conversar, é por causa que uma não fala isso porque ela não acha que é do interesse da outra. E quando você força todo mundo a falar o que fez no dia e o que vai fazer depois, já aconteceu várias vezes com a gente de tipo, eu sei fazer como isso, é só entrar em tal site que tem informação lá. E um já resolve o problema do outro. Então isso adianta muito várias tarefas nossas internas. Para mim, eu não sei se a minha internet falhou aí um pedaço para mim. Aconteceu várias vezes. Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim. Então, pode seguir. Sim. Tá bom. E basicamente, dentro do material que a gente está compartilhando, a gente criou um passo a passo de como migrar a operação do física para o home office, que é um pouquinho mais, assim, mais explicado aqui da apresentação, em que esse ciclo fica se repetindo todo mês, e toda semana, e todo dia. Esse ciclo de interação é o que faz as atividades serem realizadas e as metas serem alcançadas e a empresa se adaptar a qualquer que seja o cenário do mercado. Perfeito, perfeito. Isso traz agilidade, né? E traz principalmente a capacidade adaptativa, né? Uma adaptabilidade boa para a empresa, algo que é fundamental num tempo em que a cada hora a gente recebe uma nova notícia, muda alguma coisa no cenário, né? Exatamente. E para a gente fazer isso acontecer remotamente, fazer com que esses rituais aconteçam, para a gente fazer com que essas atividades fiquem armazenadas e a gente consiga operar
forma digital, a gente precisa de ferramentas, né? E é o que a gente brinca aqui em todos os aspectos. Sempre ferramenta é apenas meio para conseguir fazer com que um processo, algo aconteça, né? Então, aí, por último, a gente vai para a ferramenta. E quais são as ferramentas básicas? O que seria um kit básico, assim, mínimo? Olha, no mínimo, a gente precisa ter isso, isso, isso. O que você diria que é esse kit mínimo para a gente? Bom, minha sugestão, primeiro muitas imobiliárias trabalham direto com o WhatsApp para fazer comunicação com seus times. Só que o WhatsApp, ele, por ter aquele viés pessoal e tudo mais, e muita informação passa por lá, e é difícil procurar, eu não acho que é a melhor ferramenta para você comunicar com o time, e comunicar entre ele, e guardar informações da empresa ali dentro. Então, para a comunicação, primeiro a gente tem que acertar a comunicação. Comunicação, o que a gente sugere no material, é uma ferramenta chamada Slack, slack.com. Talvez em uma outra reunião para frente a gente pode fazer uma descrição melhor de como é que a gente opera com cada uma das ferramentas, explicar como é que a gente configura o Slack e as próximas ferramentas que vou citar, e para que as empresas possam operar de uma forma melhor. Bom, resolvida a comunicação com o time, a gente tem que agora colocar o que eu chamo de transparência total. Bom, a gente tem que deixar claro para todo mundo quais são nossas metas, atividades e quem é responsável pelo quê. E isso tem que ficar claro para todo mundo e visível para todo mundo. Hoje, uma ferramenta também gratuita que as imobiliárias podem utilizar é a Trello, trello.com, onde que é como se fosse um quadro, onde você consegue colocar várias listas de tarefas e atribuir quem é o responsável, colocar a data de entrega, anexos, descrição da tarefa e tudo mais, para que essa tarefa seja concluída e a gente consiga monitorar e colocar informações importantes sobre a tarefa ali dentro. Essas duas assim, são essenciais. A terceira, já existem várias ferramentas online para isso, é compartilhamento de documentos. Eu preciso fazer algum novo texto, um novo formulário. Eu preciso fazer uma nova planilha. Eu preciso fazer aqui uma nova apresentação. O que a gente sugere hoje para trabalhar de forma online é o Google Docs. Ele também é de graça, a gente consegue compartilhar com várias pessoas os documentos para editar junto, tanto como planilhas e apresentações, e também dá para fazer os formulários para passar para os clientes, passar para novas prospecções. Então, tem várias utilidades do Google Docs. E por último, não menos importante, é como fazer as videochamadas. Hoje, a gente tem essa ferramenta que a gente está utilizando aqui, que aqui a gente está usando a ferramenta, eu peguei exatamente essa ferramenta de videochamada. Todo mundo pode falar. Então, é ideal para falar com os times, fazer reunião diária, chamada GoToMeeting. E ela também tem um trial de 15 dias. E tem um preço bastante acessível. E também ela suporta até 250 pessoas. Então, assim, o range de atendimento dela de número de pessoas é bem grande. Nós temos uma outra ferramenta para videoconferência chamada Zoom. Eu não confundi com o Zoom de procura de preços do Brasil. É zoom.us. É o Zoom da máquina fotográfica. Da máquina fotográfica. E essa ferramenta também você consegue fazer videoconferência como essa, com videoconferência de até 40 minutos, de graça, e não tem que pagar nada. Sempre assim, totalmente de graça, e pode ficar fazendo várias salas sem parar. E a última ferramenta, que também é do Google, é chamada Hangouts, onde você consegue criar ali uma videochamada, compartilhar esse link com os seus colaboradores, e eles entram através de uma conta do Gmail, pode ser a pessoal ou da própria empresa, e eles conseguem compartilhar a tela, ter um chat ali interno, fazer uma videoconferência também. Então, o que a gente precisa é acertar a comunicação entre a empresa e colocar uma ferramenta boa, onde a gente consegue, mas eu tinha falado 2 semanas atrás que era para fazer a planilha desse jeito. Você procurar isso no WhatsApp, em um grupo com 5 pessoas, é bem difícil.
porque são muitas mensagens, muito contexto no mesmo local. E já no Slack você consegue definir por assunto, o tema busca melhor, consegue colocar acesso, só essas pessoas têm acesso a financeiros, só essas pessoas têm acesso a marketing, e segmentar muito bem ali dentro da sua empresa. Você monta toda a estrutura lá. A segunda coisa é o planejamento. O planejamento tem que estar claro para todo mundo e saber o que é que tem que ser entregue. E a terceira coisa é compartilhar os entregáveis, que é documentos, planilhas, formulários, novo site, novas campanhas. Pelo próprio Google Drive você consegue compartilhar as imagens para fazer campanha de marketing. E a última é como as pessoas conversam. Aí você tem o GoToMeeting, o Zoom e o Hangouts. Perfeito, perfeito. Pessoal quem não conseguiu anotar, a gente vai mandar para quem se cadastrou a lista dessas ferramentas, tá? Em conteúdo para vocês também com exemplo de estrutura de gestão. A gente quer falar um pouco sobre como a gente está lidando com esse momento de crise, né? E como que a gente está abordando e como é que a gente está em termos de prática de gestão para apoiar as empresas nesse momento, né? A gente, como um momento importante que a gente definiu um comitê de crise. Esse comitê de crise é composto por um time multidisciplinar, com pessoas que são especialistas em cada área diferente. São as pessoas que virão aqui nessa sessão de webinars falar um pouco sobre como pode trazer seu conhecimento para apoiar as empresas nesse momento. E a gente tem uma reunião ali de 30 minutos, mais ou menos, onde a gente, primeiro, olha no o cenário nas cidades que a gente atua, entende em que pé estamos, em que ponto nós estamos, o que saiu de notícia nova naquele mercado que a gente atua, quais são as ações que a gente vai tomar sobre isso, e depois a gente vê as ações feitas no dia anterior e quais são as ações para o dia seguinte. Então, assim, a gente começa olhando o que a gente fez no dia anterior, então todo mundo compartilha o que tem de informação do que produziu, e tem uma pessoa que é responsável por trazer essas notícias, todas notícias novas sobre os diferentes mercados que a gente atua, e no final a gente pega essas notícias junto com o que a gente fez e define novas ações que são ali para o dia seguinte, como a gente vai se comportar. Algumas coisas que a gente definiu aí nesses 2 primeiros dias de comitê de crise. A primeira foi que a gente iria intensificar as visitas por videochamada. Então, a gente já tem hoje um processo que é digital e que permite que a empresa não entregue contato físico, não tenha contato físico na transação imobiliária. E a gente colocou mais um ponto aí, que é para a gente ajudar a restringir esse contato físico entre o locatário, em quem está buscando imóvel para alugar, e quem está apresentando imóvel, que em geral é o nosso host. A gente começa as visitas por videochamada. E em breve aí vocês vão receber algumas comunicações sobre isso. Quem já é nosso cliente, a gente vai incentivar a utilizar esse modelo, seja com o nosso host, ou seja com a empresa de vocês, porque a gente acha que realmente é momento da gente cuidar, para a gente não ter contato físico entre as pessoas, não só por uma questão, mais do que uma questão sobre as nossas empresas, mas é uma questão de como a gente vai apoiar a sociedade, como a gente vai apoiar a nossa população a ter uma disseminação mais lenta do coronavírus, né? Além disso, também a gente definiu que a gente poderia ter o papel de apoiar as empresas com conteúdo, né? Então, a gente começa a perguntar como a gente apoia as empresas com conteúdo, com conhecimento que a gente tem ou que parceiros nossos tenham, para as empresas conseguirem atuar e a gente ajudar a economia nesse momento dentro do microambiente que a gente atua, porque a gente entende que se cada empresa fizer o seu papel e conseguir, por meio, seja do seu serviço ou de conhecimento, apoiar quem faz parte daquela cadeia, a gente consegue também cuidar da economia para a gente sair do outro lado melhor. E aí disso surgiu essa série de webinars, onde a gente vai passar por 4 temas. Hoje a gente falou sobre trabalho remoto e sobre tecnologia, em como como as empresas podem operar no modelo mais remoto. Depois a gente vai falar sobre operações, então vamos falar como os times de operações podem atuar para ter o menor contato físico
possível, como é que pode ser o mais remoto possível as operações. Depois a gente vai passar pela área financeira e pensar como um financeiro pode operar nesse momento. E no final, a gente vai fechar pensando em comunicação. Qual é a forma que vale a pena a gente se comunicar? Quais cuidados a gente precisa ter com a comunicação neste momento, para que a gente também continue as operações e construa a marca também nesse momento de crise. E aí, já dando os passos finais aqui, algumas últimas informações, essa live vai ficar disponível por 7 dias. A gente vai mandar o link para vocês por e-mail. Se tiver alguém da empresa de vocês que vocês acham que é importante assistir, compartilhem. A gente acha que conhecimento ele gera valor quando ele é obtido por mais uma pessoa na mesma organização, porque fica mais fácil conduzir a mudança. A gente também vai mandar esse material que a gente já citou, que vão ter dois arquivos. Um é para os rituais de gestão e o outro sobre as ferramentas gratuitas para as imobiliárias utilizarem para adotarem esses rituais. E, como a gente falou, esse é o primeiro de uma série de webinars. Na segunda-feira, às 17 horas, no mesmo horário, a gente estará aqui para bater um papo sobre como a gente tem uma operação com menos contato físico, uma operação mais digital, entendendo que contato físico e contato humano são coisas completamente diferentes. A gente quer, sim, ter um contato cada vez mais humano, e o que a gente entende que a gente está tendo aqui agora é contato humano. Infelizmente, a gente não pode ter contato físico, mas é o momento da gente buscar essa proximidade, porque a gente entende que junto e de forma mais humana, a gente pode passar por esse momento da melhor forma possível. Então, quero agradecer a participação de vocês hoje, agradecer ao Erlan pelo conhecimento e nós, time da Rua 2, estamos completamente à disposição, seja você já nosso cliente ou não, para bater um papo e apoiar da forma que vocês entenderem que a gente pode dar alguma contribuição para o negócio de vocês. Muito obrigado, um bom final de semana para vocês, que é só depois de amanhã, não é amanhã, e até segunda-feira. Grande abraço, pessoal. Um abraço. Tchau, pessoal. Abraço. Obrigadão. Obrigado, gente. Um abraço, boa noite.